Então, bem-vindos à primeira aula de seminários de pesquisa. Hoje eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre o manual de normalização da Unipampa. Bom, a questão do manual de normalização, é somente nós digitarmos, eu já abri na página do Google aqui da nossa aula, para a gente observar qual é o processo que precisa fazer para acessar, tá? É muito simples, é só digitar manual Unipampa, que vai abrir aqui, ó, sites.unipampa.edu.br, normalização. Sistema de Bibliotecas da Unipampa. Então, a gente clica ali e vai nos levar direto para o Manual de Normalização, que eu já vou abrir aqui numa aba. O Manual de Normalização é um manual que é atualizado periodicamente de acordo com a atualização da ABNT. A ABNT sofre alterações periódicas, então, normalmente, a base, por exemplo, margem, parágrafo, entrelinhas, isso normalmente é sempre o mesmo. Muitas vezes é a questão de citação, de referências bibliográficas. Isso muda assim, é o que eu tenho percebido que tem mudado. Também sofre alteração a questão das figuras, das tabelas, dos quadros, no sentido dos títulos. Qual é a disposição? Ela é centralizada, ela é alinhada à direita, alinhada à direita com parágrafo no 1,25 ou alinhada com a margem? Então isso muda, isso é um dos itens que tem mudado bastante nas normas da ABNT. Mas são detalhes, tá? São alguns detalhes que vão mudando e a gente precisa acompanhar para o nosso trabalho estar sempre atualizado. Depois nós temos aqui, além disso, além do manual de normalização de acordo com as normas da ABNT, nós temos um modelo de TCC, dissertação e tese com formação da ABNT. Então aqui o sistema nos disponibiliza 3 templates. Com um arquivo em formato ODT, que é o formato do Linux, do sistema Linux que tem na universidade, disponibiliza. Tem em PDF e também tem em Word, tá? Então eu já vou abrir aqui, ele já baixa automaticamente para a gente dar uma olhada depois. Esse modelo aqui é modelo de monografia, dissertação e tese, tá? Com lista de tabelas, com lista de quadros, com sumário, aquele modelo completo, tá? Depois aqui a gente tem o sistema para geração de ficha catalográfica, que é um modelo, a ficha catalográfica é uma ficha que nós utilizamos ali na terceira ou quarta folha de uma monografia ou dissertação ou tese, e ela é gerada pelo sistema. Então no caso vocês não vão utilizar porque vão fazer um artigo científico, então não vão utilizar a ficha catalográfica. Mas aqui tem todas as orientações para quem quiser ou se aprofundar, conhecer o tema, todas as orientações de como gerar uma ficha catalográfica. Certo? Depois, por fim, nós temos aqui a formatação de artigos para publicações científicas. Então, nós temos 2 formatos, em PDF e em Word. Também já vou baixar aqui, porque esse formato é o formato de artigo, já pronto para ser utilizado, tá? Não é o formato final de um artigo final de trabalho de conclusão de curso, não é, mas ele já traz ali um formato que já nos orienta a como escrever um artigo, certo? Então, eu vou disponibilizar depois direitinho para vocês, especificamente, com todas as formatações direitinho. Mas aqui é um auxílio, né? Uma ferramenta de auxílio para nos ajudar a escrever um artigo científico. Se eu quero escrever um artigo científico, por exemplo, para submeter em um evento, por exemplo, ou em uma revista científica, eu já tenho aqui um modelo padronizado de estrutura de artigo. O que eu preciso ter no meu artigo? Introdução, referencial teórico, metodologia, análise de dados e resultados, e também as considerações finais e ainda as referências bibliográficas? Sim, eu tenho esse passo a passo ali, retomando aqui pelo manual de normalização, onde eu tenho aqui o manual de normalização, com 151 folhas. Vocês não precisam ler tudo, tá, pessoal? Não precisa ler como um livro de cabeceira. Se quiser ler, é perfeito. Mas eu não preciso ler tudo. O que eu posso fazer com esse manual é acompanhar, enquanto eu escrevo, enquanto eu produzo meu artigo científico, eu acompanho aqui e tiro as minhas dúvidas nesse manual, certo? Eu tenho uma dúvida, por exemplo, de como fazer uma citação. Então eu venho aqui, procuro onde é que, em que página que está a citação. Então eu tenho aqui trabalho, publicações científicas, artigo científico, trabalho de conclusão de curso, graduação, trabalho de graduação interdisciplinar, monografia, dissertação, tese. Ele fala sobre formato, fonte, impressão. Precisa ter orientação até mesmo para imprimir o trabalho, tá?
espaçamentos, paginação em margem, notas de rodapé, como eu devo utilizar, se eu devo utilizar, indicativos de seção, até mesmo fazer quebra de seção de página, pessoal, para fazer numeração. Isso não é difícil, só precisa saber fazer. Tem que quebrar a página no início e no final. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês como é que faz. Depois temos aqui regras de apresentação, enfim, o que mais? Estrutura de trabalho acadêmico em formato de artigo científico. Essa parte nos interessa e é a partir da página 56. Então é a partir daqui que nós vamos começar a estruturar a nossa ideia de artigo de trabalho científico. Então nós temos aqui a parte externa, a capa, também a mesma estrutura, né? Não tem capa nem lombada, né, pessoal? O artigo científico, na verdade, ele o que pedem é que ele seja encadernado com aquela capa plastificada, né, transparente, com a... Ai, não sei como é o nome daquilo. Mas é isso aqui, ó. Essa capinha aqui, com essa mola. Essa mola aqui. Normalmente assim é bem mais simplificado, né? Mas aí aqui ele vai tratar também sobre elementos pré-textuais, elementos textuais, introdução, referencial teórico, discussões, né, que são análise dos dados e dos resultados, conclusão. Aí, pessoal, tem muito mais material aqui, muito mais material explicando várias formas de fazer, como faz um projeto de pesquisa, que é o que nós vamos fazer para nossa disciplina. Mas, na verdade, a ideia do artigo é justamente essa. O projeto ele vai até a metodologia. Então, vocês vão ter que escrever introdução, referencial teórico, com seus devidos tópicos, e metodologia. E já estipular um instrumento de coleta de dados. Por quê? Porque eu preciso primeiro saber como eu vou pesquisar, para depois estabelecer o meu método, escolher o método mais adequado para a minha pesquisa, certo? Então aqui, na formatação do projeto de pesquisa, no item 6, na página 66, ele traz os tipos de pesquisa. Pesquisa com base em objetivos, pesquisa exploratória, o que é uma pesquisa descritiva, o que é uma pesquisa explicativa. Depois tem a pesquisa bibliográfica, documental, experimental, tem levantamento de dados, estudo de caso, ex post facto, pesquisação, pesquisa participante, são diversos. Aqui nós temos tipos de pesquisa e método, na verdade é o que nós temos aqui. Pesquisa participante, estrutura do projeto de pesquisa, enfim. Tem uma série de informações aqui bem pertinentes, bem importantes, por isso levar o manual, é importante a gente levar o manual a sério. Porque às vezes, olha, são 151 folhas, não vou ler. Não precisa ler, mas vocês precisam ler todo ele não. Mas ler os itens específicos que vocês vão utilizar para fazer o artigo de vocês é necessário, certo? Bom, então, basicamente é isso, tá, pessoal? Não vou mostrar tudo porque eu não tenho muito tempo. Tenho 15 minutos, os vídeos eles têm que ser no máximo 15 minutos para o YouTube. Então eu preciso já escolher um pouco aqui sobre o que nós vamos fazer. O que eu vou apresentar para vocês aqui, tá? Depois aqui temos a normalização de referências, que isso coloca muitas dúvidas em todo mundo, né? Como é que eu cito? Então eu tenho uma forma para citar, por exemplo, um artigo científico, eu cito diferente. Um artigo científico publicado em uma revista, eu vou citar de uma maneira. Agora, um artigo científico que está em um anal, nos anais de um evento, eu cito de outra maneira. Depois, uma monografia, dissertação e tese, também é diferente a citação. E também o livro é diferente a citação, certo? Então, eu tenho formas de citar diferentes. Por exemplo, um capítulo de livro também eu vou citar diferente. Então, tem ali as especificações de como escrever as citações lá nas referências bibliográficas e também a disposição delas dentro do corpo do texto de vocês. Então, se eu vou citar no início de um parágrafo, por exemplo, ou se eu vou citar no meio ou no final, a disposição delas é diferente. A mesma coisa, vai ter essa abordagem, vai ter essa explicação também, tá? Mais pra diante a gente vai trabalhar isso, mas ao mesmo tempo está tudo aqui. Tudo que vocês precisam saber está aqui dentro desse manual, certo? Tá todas as explicações aqui.